visitar a gravação ou os documentos, que a gente vai informar mais tarde onde vão estar. Então, começando, né? Deixa eu virar aqui. Então, essas são orientações e dicas. Ok, agora está certo. Orientações, dicas, regulamentos sobre o PPA e ETC. Nós vamos falar, então, de regras, vamos dar algumas informações, vamos falar de repositórios. Aula de PPA e como não ser reprovado. Oi, Isabela, por gentileza, fecha seu microfone. Obrigada. Vamos falar, então, dos repositórios, né, de material disponível na biblioteca, como é que vocês podem pesquisar. Vamos falar de alguns gestores de referências, portal CAPES. Vamos falar também de outras bases de dados, de métricas de impacto, né? Como que a gente deve selecionar um artigo, um trabalho. Vamos falar também de questões éticas, plágio, vamos falar de comitê de ética e ciência aberta. Esse material todo, ele vai ficar disponível no site do ADM, lá onde a gente encontra os outros documentos relativos a PPA e ETC. Então, começando aqui a resolução das informações gerais. Acho que o professor Carlos que assume agora, né? É isso? Isso. Boa tarde, professora Maria Amélia, demais membros da comissão, professores, professora e demais alunos que estão aqui presentes. Eu vou pedir a gentileza, professora Maria Amélia, da senhora ir repassando, né, conforme combinado, né? Então, em termos de palavras iniciais, nós escolhemos apresentar o portfólio de informações e um regramento básico que todo aluno que quer fazer a disciplina do PPA e depois a de ETC deve seguir. Então, no mínimo, é importante ele olhar o site do ADM UNB e lá ele vai encontrar já um conjunto de informações básicas que são importantes. Então, a gente vai destacar aqui algumas delas, sem prejuízo daquelas outras que podem ser encontradas no site, tá? Inclusive a respeito dos diversos eixos que existem no curso de administração. Então, resumidamente, né, com foco no TCC, o TCC, ou monografia, ele consiste na realização pelo aluno de um estudo por meio de métodos científicos válidos e aceitos sobre a sua área de formação. Então, no curso de administração da UNB, a concretização desse TCC é feita em 2 semestres. Por que 2 semestres? Porque existem 2 disciplinas que são obrigatórias, sendo a primeira pré-requisito da segunda, né? A primeira disciplina é a chamada PPA e a segunda disciplina é ETC. Daqui a pouco a gente vai detalhar melhor essas siglas, né? Que é de projeto de pesquisa e administração e a elaboração de trabalho de conclusão de curso. Então, de cara, não dá para o aluno fazer as 2 disciplinas concomitantemente, isso é uma sequência, né? E também elas possuem um conjunto de requisitos dentro da estrutura do curso, então isso também deve ser observado pelo aluno. Então, isso aí, essas informações que a gente está trazendo para vocês, elas compõem para vocês um conjunto de informações para vocês adotarem a melhor estratégia em qual momento do curso, inclusive, deverão fazer essas disciplinas. Então, é resumido, né? PPA, Projeto de Pesquisa e Administração, ETC, Elaboração de Trabalho de Curso, e a soma das duas dá o TCC, né? Que é a monografia, que é contada como um requisito para a obtenção do título de bacharel aqui no ADM-UNB. Pode passar, professora, por favor. Então, para além dessa descrição inicial, vamos apresentar algumas orientações básicas sobre uma resolução que é importante, que rege as atividades PPA e TC, rege o trabalho dos professores e rege também as diretrizes que os alunos devem observar. Assim, vocês vão perceber na narrativa que o professor orientador é uma figura muito importante no desenvolvimento do trabalho de vocês, mas ele não está assim solto, livre no espaço, né? Existe um regramento, né? Em cada curso
de graduação tem a sua regra específica. Aqui no nosso curso, essa resolução, ela dá algumas balizas, alguns parâmetros para atuação discricionária do orientador e o aluno também é importante observar, né? Que deve ser cumprido da parte dele. Vamos apresentar outras informações gerais, que são documentos interessantes e alguns deles obrigatórios. No caso do termo de compromisso, é um documento obrigatório, e um template de monografia, o guia para elaboração do PPA e TC, que são documentos úteis para aqueles alunos que querem, assim, bom, de uma forma mais prática, qual é o modelo inicial de monografia que eu tenho que seguir, né? E como eu posso buscar maiores informações para poder ter um bom relacionamento com o meu orientador. Então, esses documentos foi o que a comissão entendeu como sendo mínimos, não são exaustivos, mas eles vão ser úteis para quem está começando a dar os primeiros passos na disciplina. Pode seguir, professora, por favor. Obrigado. Com relação à resolução das atividades de PPA-ETC, ela vai estabelecer normas e procedimentos relativos à elaboração do TCC no Bacharelado de Administração da UNB, conforme a gente havia previamente comentado, né? Ela é formalizada, assim, não é um fruto da comissão. A comissão faz uma proposição, pode fazer uma proposição de ajuste, pode fazer uma proposição de revisão, tá? Mas isso tem que ser aprovado pelo colegiado do Departamento de Administração. Então, para ela ter validade, é uma resolução do colegiado. Então, o colegiado ele tem uma série de professores que se distribuem em comissões, né? E em uma dessas comissões, que é a nossa, nós ficamos mais de olho nessa parte que diz respeito a PPA e TC, e essa resolução é um documento importante para os trabalhos que são observados pelos alunos e professores no âmbito dessa orientação, né? Ela vai também contemplar outros pontos e disposições a respeito das duas disciplinas, que a gente apresenta aqui de uma forma bem resumida, né? Assim, algumas pessoas não conseguem entender muito bem a diferença, né, entre a disciplina PPA e ETC. Isso é uma dúvida comum dos alunos que estão começando a se aproximar desse momento que desejam fazer a monografia. Então, a gente está trazendo aqui algumas informações que ajudam a diferenciá-las, né? Professora, pode seguir, por favor, para o próximo slide. Obrigado. Então, na forma de características, aqui temos duas colunas. A primeira coluna é a coluna de PPA e a segunda coluna é a da disciplina ETC. Então, de cara, a disciplina PPA ela tem um pré-requisito, é a metodologia científica aplicada, a disciplina ADM 0198, ela está, inclusive, registrada no SIGA-A, com esse pré-requisito, e o aluno não tem como fazer PPA se antes não for aprovado pela disciplina Metodologia Científica Aplicada. Então, uma vez tendo sido aprovado em PPA, ele já vai ter atendido o pré-requisito para poder fazer a segunda disciplina que compõe a monografia, né, que é a ETC, que é a EDM 0273. Nos dois casos, e diferente das outras disciplinas que o aluno se candidata para se matricular, ele precisa preencher um documento chamado termo de compromisso. Esse documento, a gente vai falar um pouquinho sobre ele depois, ele está marcado aí de verde, ele é requerido tanto na matrícula para PPA, quanto na matrícula para ETC. Então, não dá para você fazer um termo de compromisso que vale para as duas disciplinas. A cada matrícula, a matrícula de PPA, você faz um termo de compromisso, e a matrícula de ETC também. E são separados, e eles, inclusive, têm um campo específico que você pode marcar a qual disciplina esse termo de compromisso se refere. Ele vai se referir ou a PPA ou a ETC. E é um documento que não é só o aluno que assina. É preciso também haver a anuência do professor que vai ser o orientador do aluno. Então, o que é que a gente pressupõe, né? O que é que a coordenação, o que a comissão pressupõe? Para chegar a um termo de compromisso assinado, houve uma prévia articulação entre o aluno e um potencial candidato ou candidatos a orientador. Então, até chegar à definição de um que aceitou orientar o aluno. E aí, nesse momento, é que é colhida a assinatura, e isso é um documento que é requerido pela coordenação do Departamento de Administração para efetivar a matrícula do aluno ou da aluna na disciplina. Então, isso é importante. Então, esse documento vale para os dois. Os pré-requisitos podem ser diferentes das duas disciplinas, mas o documento que formaliza é igual, né?
o produto final de cada parte da disciplina. Isso também é importante. Pode variar, tá, um pouquinho a forma como é dita a estrutura aqui, mas a gente tem uma estrutura, uma forma mínima de aprovação, né, que é dada pela resolução, que é o aluno tem que entregar um projeto na disciplina PPA, com algo que diga respeito à introdução, abrangendo a contextualização, objetivos, referencial teórico, metodologia e um cronograma da sua pesquisa. O conteúdo dessa introdução é trabalhado, cada conteúdo dessas partes que estou citando aqui vai ser trabalhado com o orientador e ele vai estar direcionando. O importante na introdução, regra geral, contempla problema e objetivos da pesquisa, e a justificativa do trabalho também. Então, o aluno já vai se esforçar, já é um esforço de pesquisa, e vai desenvolver essas partes iniciais do que a gente está chamando de monografia. E o entregável dele, ele vai ser complementado na disciplina ETC para além da parte metodológica, com o desenvolvimento da discussão e análise dos resultados e a contemplação das considerações finais do trabalho. Então, a estrutura completa, a monografia completa, ela vai se ver realizada como um documento único, né, completo, até para a apreciação de terceiros. Em ETC a gente chama de monografia ou TCC. A avaliação da disciplina. No primeiro caso, na fase de projeto, o aluno, sempre no papel, né, do aluno, vai estar sendo supervisionado pelo orientador com o qual ele firmou o termo de compromisso em PPA. E a avaliação vai ser exclusiva dada por esse orientador ao final do semestre. Ele vai poder considerar a forma como ficou a estrutura do trabalho, o conteúdo, se alcançou o que era esperado para o projeto, e a pontualidade nas entregas durante o semestre, obrigação do aluno, né, perante a relação de orientação. Mas o importante, a avaliação é exclusiva do orientador. Quando se parte para a disciplina ETC, a coisa fica diferente. A avaliação final da disciplina não é dada de uma forma isolada pelo orientador. Existe a figura de uma banca. Essa banca é agendada pelo orientador em um formato de defesa de TCC. O aluno apresenta o seu trabalho para essa banca, que vai contemplar 3 professores, pelo menos, né, um sendo um membro interno do ADM-UNB, e o orientador presidindo essa banca. Então, é importante que o aluno entenda isso, porque no ETC, a avaliação final não está mais sobre o controle do orientador exclusivo. A decisão sobre a qualidade do trabalho, a aceitação dele com o conteúdo mínimo para uma monografia de graduação da ADM-UNB vai ser dada por uma banca. Então, dentro desse fazer o produto final, desde projeto para monografia, a gente marcou ali embaixo uma observação que existe um template, que é um documento disponibilizado pelo ADM, é uma estrutura, é um roteiro que pode ser apreciado pelo orientador e ajudar o aluno na condução do trabalho. Mas é lógico, isso não elimina o trabalho do orientador, né, de supervisionar e de orientar, inclusive quanto à ênfase a respeito das etapas que são desenvolvidas, tanto no projeto quanto na monografia, quanto ao mérito também do que está sendo tratado. Pode passar, professora, por favor. Alguns outros documentos que foram citados, marcados em verde, né? Esse termo de compromisso vale a pena, mesmo que você não esteja fazendo o PPA-ETC, dá uma lidinha nele, ele está disponível no site do ADM-UNB, na seção de documentos úteis, que ele vai reger a relação entre orientador e aluno. Ele funcionaria quase como se fosse um contrato, né? Assim, uma forma mais suave. E os compromissos que o orientador deve ter de zelar, de supervisionar o trabalho do aluno e do aluno quanto ao cumprimento das entregas. E a assinatura, como a gente tinha comentado antes, obrigatória na fase de matrícula da disciplina, tanto de PPA quanto ETC. O template, que a gente também comentou no slide anterior, ele vai apresentar uma estrutura mínima, ele tem alguns comentários que vão esclarecer as etapas, mas isso não vai eliminar, conforme havia previamente comentado, o direcionamento que vai ser dado pelo orientador. Então, é um casamento. O ADM-UNB recomenda o template
e é complementado também pela percepção do orientador a respeito dessa estrutura. Tá? Então, essa estrutura ela vai ser atingida numa etapa, numa fase parcial, né, até a metodologia e cronograma no projeto, e essa mesma estrutura pode ser aproveitada para a parte de resultados e considerações finais aí para constituir a monografia completa. Existem alguns elementos pré-textuais que são obrigatórios e requeridos pelo ADM ou NB também, e os detalhes são descritos nesse template. E, por fim, existe um documento que é um guia para a elaboração de PPA e ETC, com algumas informações que são úteis para ajudar a entender a relação do aluno com o orientador, inclusive o que é esperado por ambos no transcorrer da disciplina. É um documento auxiliar, né? Uma informação que é importante, que tem nele, é que o aluno não pode esperar do orientador que ele seja o coautor com ele do trabalho. Então, o orientador ele está numa função mais de avaliar a qualidade do trabalho de tal forma que atinja um nível mínimo e aceitável pelo Departamento de Administração da UNB. E o aluno está na função de realizar esse produto, né, com qualidade. Então, lógico, o professor vai ter o diálogo, a interação com o aluno na busca desse objetivo, mas são papéis diferentes. E esse documento ele ajuda a verificar essas diferenças entre os papéis. O que é que se espera, o que é que não se espera do orientador a respeito desses assuntos. Pode passar para a professora, por favor? Aqui a gente colocou o link para os interessados poderem acessar. Tem uma opçãozinha que são resoluções e informações gerais. O aluno também tendo interesse pode navegar pelas outras opções que estão disponíveis no site da DMUNB. O que a gente quis enfatizar foi justamente o segundo item que está com maisinho ali, que diz respeito a informações gerais e que, resumidamente, a gente apresentou nesse conteúdo prévio aqui. Pode passar, professora, por favor. Aqui a gente está passando, a comissão, né, entende que é interessante, para além da resolução e das informações gerais, entender que o aluno é que é o responsável por refletir, por avaliar durante os semestres quais são as principais áreas de interesse no âmbito da administração que ele teria o foco da sua monografia. Alguns são movimentados por um interesse profissional, outros são movimentados por um interesse que diz respeito até a uma atividade que já desenvolva antes de entrar na UNB. Então, ou ainda que num plano de docência futuro, a gente já começaria estudando aquele tema ou aquela pesquisa já num nível de graduação naquele tema. Então, vários motivos podem levar o aluno a direcionar para uma área, mas ir direcionando para uma área, focar num determinado tema e procurar professores que são candidatos a essa orientação nesse tema. Esse momento de aproximação também, que antecede a disciplina, é variável. O aluno pode ter contato com professores durante as disciplinas que está fazendo, semestres anteriores. Tá? Alguns alunos também optam para ingressar em grupos de pesquisa ou fazer trabalhos de iniciação científica. Isso tudo forma possível de se aproximar ou até atividade de extensão. Isso vai aproximando o aluno de professores que podem ser candidatos ao tema de pesquisa que é objeto de atenção do aluno. E está sempre aberto ao diálogo para ouvir as expectativas do orientador, porque não é só o aluno que tem uma expectativa de ter o seu TCC. Muitas vezes o orientador também tem uma expectativa, né? Uma expectativa do que é resultado do trabalho do aluno. Então, definindo esse diálogo, havendo essa parceria, havendo essa sinergia, parte para uma formalização, que é o que a gente apresentou aqui nos slides anteriores, né? Então, tudo isso não vai afastar o lado mandatório de seguir as recomendações da resolução do colegiado e também o lado de recomendação, né, de ler e acompanhar os outros documentos que são citados, e templates, e a assinatura do termo de compromisso, que é obrigatória também. E acompanhar a cada semestre os cronogramas para matrículas e a realização, isso tudo, né, buscando a realização com êxito da disciplina PPA e ETC no escopo de um semestre. Então, basicamente era isso, professora, né, que eu gostaria de passar, né, na minha parte aqui. E aí, mas a apresentação da comissão, ela continua, ela vai para além dessa resolução de informações gerais, conforme a professora vai poder conduzir. Passo a palavra, então, à senhora, professora. Obrigado. Obrigada, professor Carlos. Professor Pedro, por gentileza. Abrindo o microfone.
senão a gente não te ouve. O microfone não vai. Não. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Alunos, sejam bem-vindos. Eu vou falar basicamente um pouquinho só de biblioteca, questão de gerenciamento de bibliografia, portal CAPES, e no finalzinho eu falo um pouquinho só do Conselho de Ética. Pode passar, professor. Bom, eu acho que uma boa forma de começar seria olhando as monografias que já foram feitas no departamento. Tem mais de 2.000 lá no site do departamento, vocês podem olhar lá nesse link TCC, PPR e ATC, e depois uma segunda página, que é essa que está mais à direita, nessa setinha aí, trabalho de conclusão de curso. Clicando aí, vocês caem na próxima página. Por favor, professora. Aí nessa página onde tem lá, olha lá, tem 2.145 monografias. Eu acho que é uma boa forma de começar, porque vocês já podem olhar mais ou menos o formato, as temáticas, os orientadores, né? Já dá para ter uma ideia do que é um ETC. Por favor, professora. Bom, a biblioteca, ela tem diversos serviços, cursos, né? Eu estou chamando aqui a atenção. Esse levantamento bibliográfico não está aberto para os alunos de graduação, mas a digitalização do acervo, vocês podem digitalizar, tirar cópia, né? Tem uma exigência de, no máximo, 10%, porque senão vira plágio, né? Então, tem esse limite. Por favor, professora, pode mudar. Tem uma sala, tira dúvidas, né? Na minha época de graduação, já faz muito tempo, eu usava bastante, eu acredito que funciona bem ainda. Um serviço para os usuários tirar dúvidas, resolver questões quanto à estratégia de pesquisa e normalização de trabalhos. Bom, eu falei que tem cursos lá, né? Parece que esses estão em slides, a universidade esteve em greve, acho que eles estão com alguns probleminhas, mas tem esses cursos lá disponíveis em slides. Nesse momento, curso para as normas de ABNT, né? Da Associação Brasileira de Normas Técnicas, curso de formas de divulgação de trabalhos, como consultar e fazer cadastro na plataforma Lattes. Eu aconselho que vocês façam isso o quanto antes, quem ainda não tiver feito. A plataforma Lattes, ela serve para toda a vida acadêmica e também para a vida profissional, né? O currículo Lattes, ele é uma referência extremamente importante, inclusive para a questão de emprego e tal. Bom, estratégia de pesquisa em banco de dados e gerenciadores de referência, Mendeley e EndNote. Eu vou falar de um gerenciador específico, não é nenhum desses dois. Por favor, professor. Olha, então, esses aí são alguns dos gerenciadores, né? Então, lá estava falando do Mendeley, do EndNote, do Mendeley. Eu costumo usar esse Zotero, e é sobre ele que eu vou falar. Por favor, professora. O Zotero, ele é grátis, ele é administrado por uma equipe de pesquisadores no mundo inteiro, de colaboradores, né? As pessoas proporcionam colaboração, aperfeiçoam, ele é de graça, ele nunca vai ser cobrado, e ele funciona muito bem. Eu já uso ele há alguns anos e eu gosto bastante. Por favor, professor. Bom, aqui só para dar uma ideia, né? Eu peguei aqui fiz uma pesquisa qualquer no Google Acadêmico, na verdade, com esse autor aí, Pedro Seiva, né? Foi o que eu lembrei na hora. E então, aqui seria uma primeira página, à esquerda, à direita seria uma outra página. Então, na primeira página, eu peguei esse artigo, né? E com o Zotero aberto, se você clicar ali em citar, você cai nessa próxima página que está à direita, tá? Você pode escolher qualquer um desses aí. Normalmente eu escolho EndNote, mas eu acho que não faz diferença nenhuma. Na hora que clica nele, por favor, professora, próxima página. Na hora que clica nele, você o Zotero já assume, né? Ele já assimila essa bibliografia. Eu fiz um vídeo bem curtinho, eu acho que vai dar para a gente ver melhor. Então, aqui eu peguei um determinado autor, José Murilo de Carvalho,
joguei no Google Acadêmico, né? Então, abri, eu cliquei lá naquele negocinho, vai para o EndNote, aí ele está ali, ele está salvando no Zotero, tá? Esse aí é o Zotero aberto, o artigo já está lá, vem tudo direitinho, né? E já fica tudo certinho. Na hora de referenciar, basta você fazer algo do que eu estou fazendo aí, ó. Segundo fulano de tal, de acordo com Carvalho, que é o autor que eu falei lá, né? Aí o que que eu faço? Tem uma conexão, né, do Zotero lá em cima. Ele abre ali, abre o Zotero e você bota o artigo que você quer, tá? Botei ali Carvalho, apareceram esses aí. Eu escolho qual é, escolhendo ele já assimila, né? Não sei se está muito claro para ver, mas ele já pega ali o autor e a bibliografia já aparece ali embaixo, ó. Tá tudo bonitinho, tá? Então, aqui ficou meio ruim, porque é um autor só, mas imagina uma bibliografia com 30, 40 referências, né? Você faz isso uma vez, se você repetir essa bibliografia, ela sempre vai estar lá, né? Eu gosto bastante, nunca tive problema, eu recomendo para os meus alunos, mas isso é uma questão individual, né? Porque também, se a gente não se preocupa com a bibliografia, no final isso dá um trabalho danado. Muitas vezes a gente perde, depois não sabe mais onde que estava, é um problema. Então, eu não aconselho deixar a bibliografia para o final. Por favor, professora. Bom, em relação ao Portal CAPES, eu não sei como é que está sendo o uso. Ele era muito pouco usado pelo meio acadêmico, né? Eu acho que melhorou um pouco. Na minha época de doutorado, o meu orientador é um brasileiro, mas ele dava aula nos Estados Unidos há mais de 30 anos. E quando ele viu o meu projeto, ele falou: olha, você precisa vir para uma biblioteca americana, passar pelo menos 3 meses para você pegar a bibliografia, porque a tua bibliografia tudo é livro, você não tem artigo, porque aí no Brasil não tem. Hoje a gente tem esse instrumento que é fabuloso, né? Às vezes ele dá problema, né? Às vezes tem descontinuidade e tal, mas em geral eu acho que atende muito bem. Eu diria que uns 90% da bibliografia, pelo menos que eu procuro, ela tem lá. Tá? Então no portal CAPES, vocês entram lá, tem aquela setinha ali, acesso CAF, ou café, né? Que tem uma xícarazinha, a gente pode chamar de café também. Por favor, professora. Então, acessando ali, você cai nessa outra tela, você diz a instituição que você está. No caso, basta clicar o NB, né? Por favor, professora, próxima tela. Aí cairia nessa janelinha. Você entra com o seu e-mail da UNB, a sua senha, entrar. Automaticamente você está no portal CAPES da sua casa sem nenhum problema. Você pode fazer vários tipos de consulta, né? Pode buscar um assunto, ou então, de repente, você já tem um artigo específico, um artigo internacional. Nacional, geralmente, eles estão disponíveis de graça, né? Mas muitos artigos internacionais não estão. Então, você vai lá embaixo, aquele lista de periódicos, né? Por favor, professora, próxima página. E aí você pode copiar, né? Você pode escrever e ele vai cair lá na base de dados, você recupera esse artigo e faz o download, né? Então, passo a bola agora para o professor Luciano, não é isso? Pode ser, professora Isso, Mariana? Tá isso. bom. Obrigada, professor Eu Pedro. que agradeço. Professor Luciano, por favor. Olá, boa tarde a todos e a todas. Professora, eu vou tentar compartilhar minha tela, que eu acho que vai ser mais dinâmico, já que Pois eu não, tenho muitos slides. Vou tentar aqui. já saí, pode ficar à vontade. Uhum, perfeito. Então vamos lá. Dando sequência à fala dos colegas, eu vou tocar em dois pontos, especialmente nesse momento, em que eu vou falar das métricas de impacto. E essas métricas de impacto, elas são recuperadas ou criadas em algumas bases, que eu não vou discutir todas, mas vou colocar as principais ou mais facilmente acessadas aqui do Brasil. Então, primeiro, se a gente for pensar para a área de administração, hoje nós temos 4 bases, eu estou tocando de 3, só não falei da Clarivate e da Web of Science hoje. Os links vão estar
disponíveis na apresentação. Quem quiser acessar depois vai ter facilidade. Então, no Brasil, nós temos o SPEL. SPEL, ela tem um conteúdo nacional de periódicos nacionais da área de administração pública de empresas, contabilidade e turismo. É a maior base da área nacional, tem todos os periódicos que são relevantes e não predatórios da área, qualificados, avaliados. Então, para quem é de administração, é uma excelente fonte, porque ela envolve periódicos cujos artigos são avaliados, referenciados, então isso faz uma diferença. Além disso, nós temos o Google Acadêmico, que é a mais rápida, simples e ampla, de amplo conhecimento de base, que não gera índices que são muito relevantes, mas ela é extremamente, vamos dizer, prática e rápida para pesquisa. Eu particularmente uso muito. E tem o Scopus. Scopus, que ela tem um indexador, que é o SiteScore, que é extremamente relevante na nossa área, é o maior do mundo hoje, em que, a partir do Scopus e do SiteScore, vários indicadores que são utilizados por várias outras bases são utilizadas, inclusive na área de administração. E como o Scopus, a parte de coleta de dados de artigos, ela é fechada, para se ter acesso é necessário a senha café. Então, o professor Pedro colocou muito bem, mesmo que você nunca utilize o periódicos CAPES, a senha café ela é usada para você acessar sites de várias editoras do mundo. E o governo brasileiro investe muito dinheiro, muitos recursos financeiros para poder dar acesso gratuito a artigos que são pagos. Então, aproveitem essa fonte de conhecimento, porque no passado, como o professor Pedro colocou, as pessoas tinham que ficar nos Estados Unidos ou ter acesso a bibliotecas que compravam material físico para poder fazer a referência do seu trabalho. Hoje, a gente consegue isso online e aquilo que é fechado é aberto graças ao investimento do governo brasileiro. Então, continuando, entendeu? Quando a gente faz um trabalho, a gente está sobre os ombros dos gigantes. Nós escrevemos a partir de alguém que já escreveu. E normalmente a gente cita o quê? Então, tese, dissertação, TCC, isso é a grande minoria das citações. A grande maioria, como a gente pode olhar, isso vem crescendo, já cresceu mais, são artigos em periódicos. Em segundo lugar, livro. Por que isso? Porque artigos em periódicos, eles lidam efetivamente com pesquisa, são avaliados por pares, eles têm tópicos muito específicos, são bem mais objetivos e acaba sendo um material qualificado. Então, muito provavelmente, o TCC de vocês vai ter muito mais citação de artigos do que qualquer outro material. E aí, dessa citação de artigo, o que acaba acontecendo? Normalmente com a ideia, textos bons são mais citados, é uma concepção de utilidade. E aqueles periódicos que conseguem atrair textos de maior qualidade também tendem a ser mais citados. Então, o que acaba acontecendo na hora que a gente vai avaliar a qualidade de um artigo? Em muitos casos, para simplificar, que nós não temos toda a informação, a gente tende a atribuir a qualidade de um artigo ao periódico em que ele publicou. Então, independentemente do critério de qualidade, uma forma simples, nem sempre precisa de avaliar a qualidade de um periódico, é a partir do impacto que ele tem. Impacto a partir do quê? Quanto mais citação, na média, um periódico tem dos seus artigos, maior o impacto em termos de citação. E há uma apreciação de que isso, de alguma forma, reflita qualidade, mesmo que seja pelo número de citações. E aí, quais são os principais indicadores que nós temos em índices no mundo? Primeiro é o Journal Citation Reports, que é da Clarivate, que é o famoso fator de impacto, que é o mais antigo, desde 63 ele existe, e nós conseguimos ter acesso no Brasil por meio do periódicos CAPES. Tem os Scopus, que o principal indicador é o SiteScore, que é muito parecido, já vou mostrar, que ele é acessado gratuitamente em qualquer lugar pelo Scopus. Tem o SPEL, que ele tem citações por documento, que funciona da mesma forma como o fator de impacto da Clarivate, que é acessado gratuitamente também no SPEL. E o Google, a única medida que ele tem é o H, que é uma medida questionável, que ela avalia a quantidade de artigos que recebeu determinado número de citações. E qual o problema dele? Se uma revista publica 5.000 artigos
e a outra 50 por ano, para ele não vai fazer diferença. Isso tem toda a diferença na hora que eu avalio o impacto do periódico. Mas, independentemente disso, Clarivate, Scopus e Spell, você consegue avaliar o número de citações médias que um periódico recebe. E, em muitas circunstâncias, citar artigos desses periódicos, que têm mais citações médias, tende a ser mais facilmente justificado como critério de escolha de referência. E aí, continuando, só para vocês terem ideia, muito rapidamente, como que isso é calculado, normalmente se pega um ano, nesse exemplo que eu coloquei aí, tanto para o fator de impacto como para os set scores, por exemplo, 2020, e daqueles artigos que foram publicados em 2020, esses indexadores contam para cada periódico, quantos artigos que ela produziu foram citados. E normalmente olha quando? Nos anos anteriores. O fator de impacto, como o SPEL, olha ou 2 anos anteriores, ou 5 anos, e o SiteScore olha uma janela de 4 anos. Independentemente do SiteScore, fator de impacto ou do SPEL, como que isso é calculado? Se aprecia o número de artigos que se receberam citações do total de artigos que foram publicados. Então, por exemplo, se eu tenho um periódico que recebeu 100 citações nesse período e ele publicou 10 artigos, o fator de impacto dele vai ser 10, 100 dividido por 10. Então, só para vocês terem ideia, isso aqui é uma média. Fator de impacto em 2018. A média da área de gestão era de 3 citações por documento. A área que mais recebia na época era nanociência, com 6,8, e a menor, psicanálise, com 0,53. Ok? E aí é o seguinte, a gente pode perguntar, gente, mas como que eu vou identificar isso tudo de uma forma rápida? Existe um plugin, uma extensão, na verdade, do Google Scholar, para quem usa, que é o Rapid Journal Quality Check. O link para a extensão vai estar na apresentação. O que ele faz? Ele pinta, quanto mais verde, maior o impacto do periódico que é internacional. Infelizmente, os periódicos brasileiros não estão nessas bases. Mas esse Journal Check, o que ele faz? Ele avalia, em cada artigo que vocês consultaram no Google Scholar, qual é o impacto desse periódico em várias bases. Então, para quem quer fazer uma busca rápida e fazer um filtro disso, vale a pena usar essa extensão do Google Chrome dentro do Google Acadêmico. Ok? Dando continuidade, falando muito rapidamente das bases. A primeira delas é o SPEL. O SPEL, como eu falei para vocês, é nacional e abrange a área de administração, contabilidade e turismo. Gratuito, são somente referências avaliadas por pares, vocês podem fazer busca gratuita, por tema, por autor, não importa, e é uma excelente fonte para os trabalhos de TCC que vocês podem produzir. Então, muito dificilmente seria justificável um aluno, hoje no ADM, fazer um trabalho sem consultar o SPEL, especialmente trabalhos da área de administração. Entendeu? Então, no SPEL você pode consultar tanto as revistas diretamente, como palavra-chave, resumo. Então, tem várias formas de pesquisar que a gente não vai ter tempo de detalhar o uso aqui. Além do SPEL, nós temos o Google Acadêmico, é o primeiro que normalmente as pessoas usam. Eu, particularmente, uso muito. A página do Google Acadêmico todo mundo conhece. Mas, além disso que nós temos, na abinha, nós temos também a pesquisa avançada. A pesquisa avançada ela tem algumas utilidades, inclusive de você definir as palavras-chave que você quer, a autoria que você quer, artigos publicados em determinados periódicos, anos específicos. Então, além daquilo que você joga de qualquer jeito no Google Acadêmico, você pode utilizar a pesquisa avançada. E nessa pesquisa avançada, desde que você tenha um cadastro, você inclusive pode salvar essa biblioteca, entendeu? E como o professor Pedro muito bem colocou, a partir do momento que você tem acesso à sua biblioteca nas suas pesquisas, você pode usar o copiar ou colar das referências para depois citar, ou incorporá-las, essas citações, usando as ferramentas como o Zotero, como o Mendeley, que o professor Pedro muito bem colocou. Então, assim, o Google Acadêmico, ele vem sendo bastante utilizado porque ele é rápido, gratuito e simples. É o mais específico e o mais, vamos dizer,
checável depois? Não. Há ferramentas que são mais checáveis, como o Spell, o Scopus e o Web of Science. E uma outra coisa que é bem interessante, e eu uso com muita frequência, são os alertas. Então, dos temas que eu trabalho, dos autores que eu tenho interesse, eu crio um alerta. Toda vez que chega um artigo de determinado autor, ele me avisa e manda esses artigos no meu e-mail. Então, por exemplo, se porventura algum estudante estiver estudando consumo sustentável, pode criar um alerta sobre artigos em consumo sustentável, com a mesma palavra em inglês, em que toda vez que tiver novos artigos, o Google Acadêmico vai mandar para o e-mail de vocês as sugestões. É uma excelente forma de ficar atualizado, especialmente durante o PPA. E aí, continuando, só para vocês terem ideia aqui, os alertas que eles vão colocando para vocês, nós temos também o Scopus, que é a base, vamos dizer, maior do mundo hoje, em termos de número de periódicos contemplados. E para usar o Scopus, ele tem várias ferramentas, ele tem as fontes, que é o SiteScore, ele tem a página do autor, vários professores do UNB têm, ele também tem uma outra parte, que é a busca nos textos. E a busca no texto, ela tem acesso restrito, ou seja, precisa de pagar o T-senha. Quem paga para nós? O governo brasileiro, CAPES. Então, vocês podem utilizar ou periódicos CAPES para acessar o Scopus, ou a senha do café. Eu, particularmente, já vou direto pela senha do café. Tá, mas para que eu uso isso? Aqui está meu perfil, está velho já, mas é a busca que eu coloquei para vocês. Existe, depois aqui que você clica na busca, um campo em que você pode fazer qualquer tipo de busca, especialmente no título do artigo, no resumo e nas palavras-chave. E o que ele faz? Ele vai fazer um levantamento específico sobre aquele tema que você escolheu. Por exemplo, eu escolhi aqui no meu exemplo, lógica institucional, e ele vai identificar, a partir desse critério, no meu caso aqui foi título, todos os artigos que contêm essas duas palavras em conjunto. Então, nesse exemplo aqui, ele me identificou 502 documentos, com toda a documentação, com resumo, palavra-chave, e a partir daí, o que eu posso fazer? Eu posso salvar essa documentação, definir o número de anos que eu quero, por exemplo, aqui eu coloquei que eu queria somente 2021, porque eu estou atualizado, e trabalhar com esses dados. Então, eu sei que alguns professores aqui no UNB acabam orientando trabalhos de revisão sistemática, é uma das principais fontes de revisão sistemática. E depois que você identifica os artigos que você tem interesse, eles geram uma série de gráficos falando quem são os autores, afiliações, áreas, país de origem, quem está patrocinando aquele tipo de estudo, mas também você pode salvar e exportar isso no Excel. E com esse Excel você pode fazer várias análises. Análises bibliométricas, análises de citações, análises temáticas, que serve para, pelo menos para, minimamente, para revisão da literatura. E, no caso aqui, a questão é qual usar. Eu vou usar o Spell, vou usar o Google Acadêmico, vou usar o Scopus, ou vou usar, por exemplo, o Web of Science. Minha sugestão, conheçam e sempre perguntem para o orientador de vocês. O que fazer com a coleta? O que não pode deixar é de sustentar a pesquisa de vocês em referências que sejam bem fundamentadas. Por mais brilhantes que vocês sejam, vocês precisam de boas referências. Porque com boas referências, hipoteticamente, o texto do TCC de vocês vai ser melhor. Ok? Era isso então, gente. Agora eu vou passar a palavra para a professora, que vai depois conduzir o restante da apresentação, e que inclusive eu tenho uma outra intervenção. Ok, professor, muito obrigada, professor Luciano. Então, estamos quase finalizando já a última parte da nossa apresentação, que vamos falar um pouquinho de questões éticas, né? Dado que você está imerso na sua pesquisa, o que agora? Tem algumas implicações, tem alguns detalhes éticos que a gente precisa falar. Só para a gente não gastar muito tempo, nós vamos pensar aqui como ética e moral, ou seja, como
obedecer às regras, não fazer mal a ninguém, não roubar de ninguém, e aí vai, né? Então, só para não fazer essa discussão. Logo, ser imoral e antiético significa você prejudicar seus semelhantes de alguma forma ou não seguir as leis e os costumes. Alana, eu estou vendo sua mão levantada. Você pode aguardar 5 minutinhos ou é muito urgente? Pode ser? Obrigada, Alana. Nós já estamos terminando, tá? E aí a gente abre para as perguntas. Dentro dessa expectativa de você seguir leis, seguir os costumes da comunidade científica, não prejudicar ninguém, o plágio ele se caracteriza como uma apropriação indevida de um produto intelectual. Como é que é isso? Né? Eu me aproprio, eu roubo, como é que faz isso? Bom, esse é quando nós vamos explicar um pouquinho mais, quando você usa alguma coisa e não cita a origem. Mas essa questão, o plágio, ele está previsto na Lei de Direitos Autorais, ele pode resultar na expulsão da universidade, cassação de diplomas, cassação de créditos, e também está previsto nos regulamentos lá do PPA e ETC. Como é que você evita isso? Porque às vezes os alunos fazem plágio mesmo sem saber ou sem querer, e esse é um alerta que a gente faz. É preciso ser absolutamente rigoroso e rigorosa na citação de textos, dados, figuras, obras, qualquer coisa que você copiar de algum lugar, de artigo, de livro, de site, você precisa citar a fonte, né? Então, fonte, fulano de tal, ou livro tal, artigo, site, blog, qualquer coisa que você colocar no seu trabalho, que não for seu, é necessário você citar. E aí algum cuidado, porque tem algumas coisas que não podem ser usadas, tem que ver se tem copyright, que é a proibição de direitos, tá? Lá na resolução de atividades do PPA e IPC, como eu disse, tem também a referência à questão do plágio. Então, lá se define como com plágio os trabalhos no todo ou em parte que forem caracterizados como cópias, transcrições, sem obedecer às regras formais de serem de citação. E aí, gente, parcial ou total, tá? E aí eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem inúmeros softwares que fazem esse trabalho, que eles pegam os trechos dos trabalhos e vão verificar se existe alguma forma de se está sendo copiado ou não. Então, hoje em dia, não é problema, não é difícil a gente identificar isso. Então, qualquer tipo de citação, você precisa atribuir o crédito ao autor. Aqui tem um exemplo. Professor Luciano, você prefere falar dessa parte? Professora, se você quiser, eu posso falar rapidamente. Por favor, acho que já Sim. tá vai ser mais rápido. Perfeito. Assim, só colocando esse ponto que eu coloquei como exemplo, que às vezes são exemplos que envolvem dúvidas recorrentes do aluno. Sim, a ideia básica é o quê? Se a ideia não é minha, eu tenho que citar. Se eu transformei a ideia na minha cabeça, eu tenho que citar. Se eu usei a ideia de outra pessoa para construir a minha ideia, eu tenho que citar. Ou seja, muito dificilmente no século XXI a gente consegue ficar sem citar alguém. E há casos emblemáticos na história da ciência de pessoas brilhantes que passaram vergonha com isso. Leibniz foi um cara que não leu um trabalho importante de matemática na época que ele estava desenvolvendo a tese, ele passou muita vergonha com isso. Nós temos vários casos. Mas eu peguei um exemplo meu, de algum texto lá, que está acima, na primeira parte. E abaixo eu coloquei uma citação direta. O que é citação direta? É a transcrição literal. Copia e cola. Se é copia e cola, você tem que identificar de N formas. Eu coloquei ali entre parênteses e identificando com página. O que eu quis colocar aí? Se você copiou e cola o que a pessoa escreveu, nas normas, quase todas que eu conheço, se não todas, você precisa identificar com páginas, ou entre parênteses, ou com recuo. Mas, ou seja, o leitor precisa saber que aquilo é copia e cola. Quando eu uso isso? Muito raramente.
a não ser que seja um conceito muito importante que você queira dar ênfase, a não ser que você esteja citando a pessoa mais importante do mundo, Aristóteles, Sócrates e por aí vai, você, Adam Smith, você queira enfatizar isso. Se for com preguiça de escrever, você está usando errado, equivocadamente. Pode passar, professora. Um caso muito comum é que você lê, interpreta ou escreve com as suas próprias palavras esse texto e ele acaba remetendo ao quê? A uma ideia de citação indireta. Se há uma ideia que é baseada em outro autor e você efetivamente escreveu o texto, não é mais necessário fazer o quê? Colocar a página. Então, nesse exemplo ali, eu coloquei a concepção de campo organizacional, na parte de baixo, envolve tanto uma dimensão relacional quanto uma simbólica. Essa ideia está contida na ideia original de Machado da Silva e colegas, mas foi transcrita pelo aluno que escreveu, que pode ser qualquer um de vocês. E aí fica uma dúvida que é muito comum no texto de vocês. Essa primeira ideia, que está ali na citação indireta, era de Machado da Silva e colegas. Mas, entendeu? Essa ideia foi aproveitada por outros autores, que, por exemplo, na segunda parte do parágrafo, há autores que entendem que a teoria da estruturação seja uma abordagem adequada para compreendê-la. Além de Machado da Silva, Formiga, Vale e Bezerra também fizeram essa mesma afirmação. Então, um outro problema que, quando a gente vai fazer a citação sempre remete à ideia, não ao parágrafo. Não adianta colocar as citações no fim do parágrafo e esperar que o leitor adivinhe o que é de outro autor, o que é seu. Então, as citações elas precisam ser específicas, fiéis à ideia que você está se baseando. Se você usa 10 textos para escrever um parágrafo, é honesto citar os 10 textos. Dá trabalho? Dá, mas fazer o quê? Entendeu? Ninguém escolhe fazer TCC, entendeu? Ninguém é obrigado a fazer TCC. Escolheu por quê? Porque está no programa, está na graduação e faz parte da graduação. É um dos ônus. E vocês aprendem a avaliar e sistematicamente analisar essas coisas. Ser fiel ao pensamento dos outros é algo bonito e honesto. Não é demérito com o autor. Professor, acho que tem mais alguma coisa aí para passar? Não, Voltando agora ali. vamos para o Conselho de Ética. Obrigada, professor Luciano. Uhum. Professor Pedro, por gentileza. Abrindo o microfone, professor. Vou falar bem rapidamente para dar chance dos alunos participarem, né? Eu participei 2 anos no Conselho de Ética da UNB, nas Ciências Humanas, né? E o que eu tenho para falar para você, né? São várias exigências, tem muita gente lá da área de psicologia e da educação, especialmente da psicologia, então eles são bastante exigentes. Então, procure mandar com antecedência, tá? Vocês não estão obrigados, é de bom grado submeter o trabalho ao Conselho de Ética, se envolver alguma questão ética, algum risco, né? A forma de fazer isso é pela Plataforma Brasil. Entrando no Google, vocês vão achar a Plataforma Brasil muito facilmente, tem que fazer um cadastro, né? Eles pedem vários documentos. Os principais são o aceite institucional, o aceite da instituição onde a pesquisa está sendo feita. Se for uma empresa, por exemplo, a empresa tem que concordar com isso, né? Preparar o seu currículo Lattes do orientador, tem que ter um cronograma de pesquisa e tem o que se chama de termo de consentimento livre esclarecido, tá? A pessoa que está sendo entrevistada, por exemplo, ela precisa concordar com aquilo, né? Tem um modelinho, né, dizendo que ela concorda e tal, né? Isso é importante. Agora, não é uma prática tão corrente, né, nas ciências sociais, inclusive nas ciências sociais aplicadas, né? Está muito mais frequente na psicologia do que na administração, mas a gente tem a obrigação de levar para vocês, dizer que existe. Eu estou falando em 4 meses porque normalmente o conselho se reúne todo mês, mas aí ele vê as coisas do mês anterior. Eu diria que mais da metade é rejeitado, tá? Então, para dar tempo, o conselho não aceita que a pesquisa já tenha se iniciado, então procurem
antecipar essa submissão. Não sei se tem um outro slide. Tem, professora? Tem a Acho que é plataforma. só a plataforma Brasil, essa aí, vocês vão fazer o cadastro, faz o acesso, pode passar, por favor. E aí vai cair nessa página, vocês acompanham lá. Eu acho que da minha parte está bom para a gente dar chance para os alunos, né? Ok. Só acrescentando aqui, gente, normalmente o professor orientador, ele já tem uma ideia se essa pesquisa precisa, se a pesquisa precisa ser submetida ao comitê de ética, tá? Aí depende do caráter da pesquisa, mas você conversando com o professor, a maioria vai saber se sim ou não. E passamos para o último item de ciência aberta, que eu chamo novamente o professor Luciano. Perfeito, professor. Eu vou pedir para a senhora passar também, que são poucos Claro. pontos e são rápidos. Não é nenhuma questão obrigatória, mas vendo uma boa política. Um elemento essencial na definição do que é científico ou não é se a crítica aos seus achados podem ser apreciados e avaliados abertamente. E hoje, com as ferramentas que nós temos, há um ideal de tudo aquilo que envolve a matéria-prima e os resultados da ciência sejam amplamente divulgados. E o que a gente pode divulgar? Existem algumas coisas. Primeiro, normalmente a pesquisa começa com uma ideia. Essa ideia normalmente vem da leitura de uma teoria, a gente explora uma lógica normalmente hipotética e dedutiva, e isso gera um conjunto de hipóteses que depois, por alguma razão, vão ser pesquisadas e coletadas determinada amostra. Para deixar isso claro e sem haver qualquer tipo de manipulação posterior, alguns autores vêm advogando a necessidade de pré-registrar os estudos. Então, algumas áreas obrigam você a fazer isso. Antes de se trabalhar com os dados, antes de coletar, você pré-registra suas hipóteses, suas intenções. Obviamente que nem tudo aquilo que a gente pesquisa, a gente consegue antever. Então, há muitas circunstâncias que a gente tem que ajustar e explorar após os resultados. O que essa lógica mais hipotética e dedutiva coloca é que, mesmo quando isso acontece, a gente deve fazer de forma transparente. E além dessa questão do pré-registro, que é algo que vem se tornando cada vez mais comum, é publicar os dados que você colocou, que você coletou de forma aberta, obviamente não identificando quem foram os pesquisados, os códigos que você utilizou para usar análise estatística, em muitos casos, os questionários utilizados, os trabalhos que ainda estão em andamento, ou seja, qualquer material que está qualquer material de interesse ou de relevância da pesquisa. Pode passar, professora. Então, aqui está um exemplo, um projeto que envolve estudantes do PIBIC, que estão trabalhando comigo, em que nós criamos um projeto para registrar todo o material que foi feito na pesquisa até agora, que nós estamos no piloto, que é estudo 1. Nós salvamos tudo, código, dados, análise de confiabilidade das variáveis, as medidas que utilizamos, o relatório que está em desenvolvimento, tudo aí. Pode passar, professora. E depois que criamos o projeto, o que nós fizemos? Nós pré-registramos as hipóteses, ou seja, o que a gente ia testar no trabalho, e já falamos de antemão qual era a expectativa de número de casos e coleta. E por fim, depois disso, pode passar, professora? Entendeu? A gente fez o quê? Pegou o relatório, o primeiro relatório, que é um working paper, um trabalho em andamento, que inclusive foi apresentado semana passada no Congresso de Iniciação Científica, nós deixamos o relatório, que é do estudo 1, em aberto, que ainda não vai ser publicado na versão definitiva, mas ele serve como suporte para o estudo 2, que vai ser com uma amostra maior e mais robusto. Ou seja, com esses 3 pontos aqui que eu demonstrei, o que a gente quer ressaltar? Que, apesar de não ser obrigatório nos TCCs, é uma prática recomendada utilizar as plataformas que nós conhecemos para deixar o produto da ciência cada vez mais aberto e transparente, para que qualquer pessoa que tenha dúvidas sobre os resultados possa checar. Então, já que você pode dar chance à comunidade checar aquilo que você fez, isso é benéfico para a comunidade como um todo. Então, era isso, professora. Obrigada, professor Luciano. Então é isso que a gente queria, são esses os recados que nós queríamos falar com vocês agora. E agora a gente já teve uma dúvida ali no chat,
Nós nos colocamos à disposição, fomos bem pontuais até, com o nosso tempo, que a gente estava imaginando mesmo, e estamos abertos às dúvidas, às perguntas. No chat aqui, alguém perguntou sobre um site para detectar o plágio, Davi, ou David. E aí o professor Luciano já respondeu, eu também lembrei que lá no Aprender tem o Turnitin, que é um software, que ele detecta plágio. E agora estamos à disposição de vocês. Lembrando, pois não, Ali, diga. Boa noite, professores. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente. A minha dúvida seria se eu utilizar a inteligência artificial para me ajudar a complementar uma certa pesquisa, eu estaria cometendo plágio? Ou se eu usar para o tipo, vamos dizer, uma boa fé para poder me ajudar a criar questões para me ajudar no questionário, ou usar ele para me ajudar para fazer o objetivo específico, ou até me ajudar a fazer um subtema da minha pesquisa TCC. Então, eu usando a inteligência artificial para me ajudar, certo? Para me completar certas coisas, eu estaria cometendo plágio ou fazendo algo errado, ou se o departamento identificar, vai descontar, ou vai poder mandar eu fazer tudo de novo, do zero, para me retirar certas coisas que eu pedi ajuda para o IA, vamos dizer assim. Ok, Ali, nós estávamos exatamente discutindo isso, né? Tem várias questões aí. Eu vou começar a responder, depois eu vou pedir uma ajuda do professor Luciano e do professor Carlos. É, a inteligência, qualquer tipo, qualquer uma que você tenha, ela não é uma fonte de referência, tá? Ela é treinada por pessoas que a gente não sabe como, e ela vai buscar qualquer coisa e inventa qualquer coisa também. Eu já fiz algumas experiências de pedir citações, aí ela me dá um tema com as referências, aí eu vou atrás da referência e não encontro a referência. Ou seja, a IA não é uma fonte, até então, não é uma fonte confiável de referência, mas até a menos que haja uma aplicação específica que faça isso. E na UNB a gente não tem isso, no meio acadêmico ainda a gente não tem isso. Mas a inteligência artificial pode ajudar você a melhorar a sua redação, tá? Então, isso você pode fazer. Só que você, eventualmente, precisa declarar isso, né? Que você melhorou, a sua redação ou construiu, né? Então, aí você precisa declarar. Mas eu queria, então, chamar na ordem o professor Luciano e depois o Carlos André para fazer considerações a esse respeito, complementar minha resposta, por favor. Ok. Ali, eu vou ser, assim, meio direto e prático, sim, pensei. Se você citar fonte, vozes da minha cabeça, eles vão aceitar? Não. Então, se porventura qualquer produto do seu trabalho, ele não vem do seu esforço de investigação e identificação de fontes, isso pode ser colocado em suspeita. Então, minha sugestão, evite suspeita. Significa que melhorar o texto, você colocou em suspeita a fonte do conhecimento da informação? Não. É igual você falar que um autor que não escreve muito bem, ele plagiou porque alguém revisou o português ou a gramática do texto. Então, assim, nesse aspecto do texto em si, entendeu? O que você não pode é utilizar algo que não é confiável em termos de fonte como fonte. É isso que eu vejo. Isso é sério. Eu tive um caso que eu peguei recentemente, um documento para mim, em que existia uma citação de um texto que não existe. Aí, assim, e eu estou avaliando essa questão que eu estou pensando o que eu vou fazer. Se eu rejeito e tem consequências sérias sobre a pessoa que eu estou rejeitando o trabalho, ou simplesmente ignoro, peço para corrigir e falo que isso não pode ser feito. Então, sim, envolve questões éticas. Se você não controla o processo, você está se tornando vulnerável a uma ferramenta que você não tem domínio. Isso eu estou colocando em relação à autoria. A inteligência artificial como autoria. Hoje, eu colocando assim, modelos grandes de linguagem, como o ChatGPT,
A fonte não é confiável. No futuro, talvez tenhamos inteligência artificial que avalie somente fontes científicas que vão funcionar muito bem. Já estão explorando isso, pelo menos o teste que eu fiz não era tão preciso. Agora, uma outra coisa que é extremamente comum, já tem mais de 40 mil trabalhos publicados, é usar essas inteligências como processador, como intérprete da pesquisa, mas isso entra como metodologia, como declarado. Inclusive, eu tive uma orientanda, Joana, que ela pegou 800 serviços públicos, texto, descrevendo cada um deles, a gente criou 10 critérios de avaliação, pedia para a inteligência artificial avaliar cada um dos critérios de 0 a 10, jogamos isso no modelo de regressão para saber o quanto esses serviços poderiam ser complementados ou até substituídos pela inteligência artificial. Mas isso foi um caso muito específico, entendeu? E aí vai do objeto da pesquisa com o seu orientador. Foquei aqui muito mais na questão da autoria. O ChatGPT, até o momento, não pode ser seu coautor. Pelo menos é o entendimento que eu tenho, entendeu? Obrigada, professor Luciano. E muitas vezes, quando você faz isso, tem que publicar o prompt que você usa também, né? Tem alguns programas e algumas editoras que já vêm cobrando isso. Obrigada, professor Luciano. Professor Carlos, tem alguma coisa a complementar em relação a isso? Porque nós não fechamos uma discussão, tá, gente? Por isso eu estou pedindo outras pessoas. Pois não, professor Carlos. Assim, eu achei importante a senhora colocar, né, professora, que enquanto comissão que está organizando essa apresentação, o assunto está sendo discutido internamente. É um assunto importante, a comissão reconhece que é um assunto importante, mas como comissão, né, como uma das entidades do ADM-UNB que estuda o tema ligado à PPA-ETC, nós estamos analisando o assunto e acompanhando a discussão em outros fóruns. Agora, enquanto professor individualmente ou até como orientador e a experiência que cada um possui, não há nenhum problema em declarar isso, mas não no papel de representante da comissão, entendeu? Dizendo que isso é a comissão que está dizendo. Acho que é importante deixar isso bem claro na resposta, tá? A gente está apresentando aqui experiências, muitas delas individuais, e está procurando dar uma vazão à resposta. Então, eu acho isso importante deixar claro. Agora, nessa posição pessoal, né, as aplicações que usam inteligência artificial generativa, né, que o ChatGPT é uma espécie do gênero maior, você pode ter outras ferramentas, tem o Copilot, você tem o Gemini da Google, o Copilot da Microsoft. Existe algo que pode acontecer quando você usa essas ferramentas, que chama alucinação. Tá? Dependendo da base de dados que você utiliza, ela vai utilizar essas referências, ela pode querer criar uma resposta que não existe, referência concreta. Tá? Então, esse risco que a professora colocou, e foi colocado também pelo professor Luciano, da baixa qualidade dos dados, mas também aí você tem que olhar de onde você está indo buscar essas referências. Então, existe o uso dessas, existem pesquisas, inclusive, que são premiadas, que utilizam essas ferramentas de IA generativa, mas desde que haja uma curadoria do dado, uma boa governança dos dados, de onde elas estão indo buscar a informação. Tá? Então, existe uso, inclusive, em empresas, para otimizar o processo de trabalho de pessoas que precisam analisar grande volume de dados, e isso vai ser útil para eles. Por quê? Porque a referência de onde eles estão indo buscar o dado, eles conhecem a qualidade. Então, isso aumenta a precisão na resposta que vier da IA generativa. Então, pensando na internet de uma forma ampla, você não consegue assegurar essa qualidade do dado. Então, o assunto está em estudo. Tá? Isso aí está em estudo ainda, e a comissão internamente também está estudando o tema. Então, a resposta assim que eu posso complementar, professora, ela tem dois lados, né? Enquanto comissão, estamos analisando o assunto. Enquanto pesquisadores, os depoimentos são válidos das experiências pessoais, ou seja, como orientador ou como autor de trabalho. É isso. Obrigada, professor Carlos. Levi, por favor, qual que é a sua dúvida, a sua pergunta? Oi, professores, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, Levi.
Pois Eu não. tenho duas perguntas. Uma é relacionada à IA, que é mais ou menos acho que o o Davi botou no chat, que eu consigo, por exemplo, importar um texto para IA e fazer perguntas sobre esse texto dentro da IA. Isso é permitido? Ou eu também passaria por invenções e delírios? Vocês já viram sobre isso ou não? Levi, vamos pensar o seguinte, vamos entender o que é IA? IA é alguma coisa, é uma aplicação que ela vai fazer um treino, um aprendizado. Como é que ela faz esse aprendizado? Lendo coisas. É como se você pegasse uma imagem do gatinho e fosse olhando a imagem do gatinho várias vezes, falar, tudo, quando você vê isso aqui é um gatinho. Aí eu ponho uma onça para você, que é bem parecido, é outro felino, é parecido com um gatinho. Como a IA não viu, ainda não comparou onça com gato, ela vai falar que a onça é gato. Então, assim, nós estamos iniciando o processo e a gente ainda não tem essa confiança que as respostas são válidas. Então, assim, tá muito Perfeito. temeroso ainda, sabe? A gente ainda está com pouca eu acho que estamos com pouco tempo, é uma ferramenta poderosa, mas ela ainda não é confiável para essas questões. Você pode fazer para te ajudar, para pensar, pode, mas você sempre tem que avaliar, será que isso faz sentido? Será que isso tem razão? Para a autoria, jamais, né? Como a Aham. gente já evidenciou aqui. Então, é como se você, eventualmente, até pudesse... deixa eu só ter uma ideia para eu começar. Tá? Mas tudo tem que ser avaliado, tudo tem que avaliar, porque a gente não tem nenhuma confiança ainda. O professor Luciano vai complementar. Pois não, professor. Então, assim, eu não sei, Levi, se você está falando especificamente do chat PDF. Também. Eu não conheço outra que faça a mesma coisa, O especificamente chat ChatGPT PDF. já faz também. Mas o chat PDF, quando não tinha carregamento de arquivo, ele é muito útil para te ajudar a ler rapidamente o texto. E assim, há casos que os alunos não têm leitura fluente em inglês, acabam utilizando para lê-lo em português. O chat PDF, que ficou pago, eu diminui o uso, ele tende a ser muito fiel nas respostas. Então, por exemplo, você pergunta qual é o objetivo do artigo. Ele vai procurar no texto, vai copiar para você e vai identificar onde está escrito, inclusive com link. Então, é uma dessas ferramentas que eu acho que vem para contribuir, porque de onde ele tira a informação? Do próprio texto que você indicou. Então, como ele é mais restrito, ele tende a ser um pouco mais confiável, mas assim, a questão é, ele pode errar com certeza. Então, se é alguma coisa que é crucial para sua pesquisa, e outra coisa, até brincando aqui, o uso de crucial nos textos vem aumentando enormemente. E quem usa crucial? ChatGPT. Então, às vezes eu bato o olho no texto, tá crucial, eu já achei que alguém escreveu isso no ChatGPT. Mas a questão do chat PDF é uma ferramenta interessante. Pena que custa $20 por mês, né? Eu particularmente acho caro. Na verdade, tem formas, eu ainda não fiz isso, mas um aluno meu já fez, foi pegar um texto e identificar se ele foi escrito ou não por uma inteligência artificial. Então, assim, a gente vai identificar lá uma hora, né? Professor Carlos André, deixa eu ver só qual é a próxima dúvida do Levi, aí você já aproveita e já ajuda a responder, pode ser? Na verdade, eu queria complementar o ponto dessa dúvida, né, que foi colocada aí. Ok, pode falar. Talvez as perguntas tenham vindo na sequência, é importante os alunos prestarem atenção no que os professores estão respondendo, né? Assim, às vezes a resposta anterior pode ajudar na seguinte, assim, de uma maneira geral, esses conjuntos de perguntas são importantes, mas o assunto, enquanto comissão, ainda está em análise, ok? Os professores podem dar opinião, aqui é uma percepção de cada um, a experiência de cada um, pela prudência, pela adequação. É lógico que usar algo para ser autor de um trabalho não é adequado, especialmente quando você não tem a procedência, nem como saber a qualidade dessa autoria ou coautoria, tá? Mas o assunto está em discussão no âmbito da comissão, e eu acho que isso é importante que os alunos registrem, tá? No procedimento dessa apresentação.
Então, é adequado informar que, enquanto comissão, o assunto é meritório e a gente está analisando, ok? E é lógico que a comissão é um pedacinho do departamento, né? Então, o colegiado também poderá, eventualmente, ser envolvido a respeito dessas discussões também, tá? Mas, assim, só para suprir e complementar o que foi colocado, tudo que a gente apresentou aqui tem sustentação, tem regulamentação. Esse ponto que a gente está colocando, a gente está deixando bem transparente para vocês, né, que ainda podem surgir, né, análise decorrente dessas discussões no âmbito do colegiado. Mas até o momento, não é algo ainda publicável, né, aqui, né, no âmbito da comissão. Obrigado. Beleza, obrigado, professores. A minha outra Obrigada, dúvida, professora, Pois não. é sobre a citação. Eu nem sei se é uma pergunta simples, não sei nem se isso está na norma ABNT, mas o et al. Pode utilizar ou não pode? Não é O et sugerido. al. Claro, você pode utilizar sim, tem norma na BNT, normalmente com mais de nas suas chamadas, no texto, se tem mais de um autor, se tem 3 autores, por exemplo, é muito comum você utilizar o et al., né? Então, Machado et al. Significa que tem pelo menos 2 autores. Quando você vai fazer a lista das referências lá no final, não, no final você tem que escrever o nome de todos eles, porque senão você perde, tá? Aham. Beleza, O obrigado, professor. professor Luciano está te perguntando, é et al. Que você está falando ou APUD? Não sei. Et al., eu acho. O et al. É quando você tem mais de 2 autores, você usa et al. Lembrando que o AL tem um pontinho porque é a abreviatura de ALI, tá? ALLY. O APUD é outra coisa que a gente tenta evitar ao máximo, do máximo, porque o APUD é assim, o fulano falou que o outro fulano falou, aí é muito, né? Já é uma coisa secundária, Perfeito, beleza, tá bom? obrigado. Deixa eu só complementar a pergunta aqui da Patrícia. Patrícia, o seu professor tem a opção, quando você postar um arquivo como resposta a uma tarefa no Aprender, de acionar o Turnitin, tá? Mas a configuração da tarefa, ele precisa marcar que ele quer que seja lido pelo Turnitin, tá bom? Não é muito comum, mas há essa opção. Quem mais? O Ali. Quem mais? Se meu tema de pesquisa foi feito pelo IA, é meio que plágio? Você quer explicar melhor isso, sua pergunta, Ali? Sim, professora, boa noite mais uma Boa vez. noite. Pois não. Um caso hipotético, tipo, se eu falar para a IA dizendo, dá uma ideia de um tema de pesquisa de TCC tal assunto, e ele me dá várias ideias. Se eu meio que copiar a ideia que ele me deu, seria meio que plágio. Tipo, a ideia não foi minha do tema do TCC, mas foi dele. Mas se eu pegar a ideia que ele gerou para embasar sobre o tema de pesquisa, será meio que plágio? Ou meio que, sei lá, ele me deu o tema para eu poder seguir pesquisando, pegando referência para me ajudar a fazer o TCC. Mas seria meio que, sei lá, a ideia não foi minha, a ideia do tema de pesquisa não foi minha, foi dele. Mas eu posso usar esse tipo de ajuda? Se você perguntar para um colega seu, falar assim, você me dá um tema de TCC, aí ele sugerir alguma coisa para você e você usar, não é plágio, né? Isso não é plágio. Plágio é você citar uma coisa, lógico, isso aí seria porque ele é um ente, uma entidade te sugerir um tema. Mas você tem que analisar esse tema, você ainda vai repassar, discutir com o orientador. Então, são só ideias. Até então, são só ideias. Ok? Tá ok, obrigado. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pedro, Luciano, Carlos? Eu Professores? acho que essa questão do tema de pesquisa, né, eu acho que isso tem que ser refletido, né? O tema vem de leitura, vem de reflexão anterior, né? Não é assim, Isso. eu vou pegar um tema que alguém me falou, né? Então, na verdade, quando você chega no tema, você já tem uma reflexão, já tem leitura, você já caminhou alguma coisa, né?
Nós temos que conversar aí com o orientador e a sua literatura, né? Não existe isso, vai me dar um tema de pesquisa. Consigo, é como o problema de pesquisa, o problema já vem depois ainda, né? Depois de muita leitura, né? Porque Verdade. depois, se Bom, você não faz isso no início, você vai ter problema depois, porque você vai ficar com uma coisa total. superficial, né? Tem que discutir Tem com o um, professor, né? Pois não, professor Carlos. até na linha do professor Pedro falou, o departamento também oferece alguns subsídios para que o aluno procure encontrar o professor que tenha mais alinhamento ao tema ou admire até o trabalho que o professor desenvolve em um determinado tema e procure se aprofundar naquilo. Então, os professores divulgam periodicamente a lista, né, de vagas de orientação que eles têm interesse no semestre e tem uma área também no site do ADM que mostra o nome dos professores e a linha, o eixo ao qual ele está vinculado. Então, você pode ter um professor vinculado à produção logística e a parte de sistemas. Você pode ter um professor ligado à estratégia, pode ter um professor mais ligado à área de gestão de pessoas. Tudo isso aí vai ajudar o aluno a ir se aproximando. Olha, eu tenho um tema que eu acho interessante, mas eu quero mais detalhes. Então, tem um conjunto de professores, eles estão oferecendo vagas de orientação naquele semestre. Alguns até podem dizer, a vaga é na área tal. Então, essa questão do tema é um casamento. O aluno tem interesse, mas o professor também tem que ter disponibilidade de orientação. E como os professores muitas vezes estão trabalhando alinhados às suas linhas de pesquisa, é bom o aluno conhecer o Lattes do professor, conhecer a história de trabalhos orientados pelo professor, e aí automaticamente ele pode ver onde poderia encaixar a pesquisa dele no portfólio de estudos já em desenvolvimento por aquele professor. É mais ou menos assim que funciona, tá? É um casamento. O aluno vem assim com o tema, tira da cartola, vai consultar lá no chat GPT e vem com o tema. Não, ele pode ir acompanhando o comportamento de determinado grupo de professores, de grupo de pesquisa. Os professores oferecem vaga de orientação, tem linhas de pesquisa, e aí o aluno, opa, é aqui que eu me encaixo. É mais ou menos assim, tá? Que a coisa funciona. Isso. Obrigada, professor Carlos. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu estou olhando aqui, fiz uma pesquisa bem rápida no SEAD, né, que é que cuida do nosso aprender, tem lá um guia de utilização para você acessar, fazer a integração do Moodle ou Turnitin, tá? Tem um arquivo PDF, também é rapidinho, é fácil achar. O SEAD tem um material sobre isso. Vou até baixar ele aqui e, de repente, eu já coloco no chat para alguém. Se alguém tiver Professor, já interesse. que não tem nenhuma pergunta, a gente ainda tem Pois 5 minutos, posso falar um pouquinho? temos. Pode, Eu claro. queria só deixar um recado aqui, pessoal. Uma coisa que eu tenho observado muito é falta de leitura, sabe? Eu acho que é uma coisa meio geracional. Não sei se estão muito acostumados com o computador, com a internet, com o WhatsApp. Eu tenho sentido muito essa dificuldade, né? Inclusive na questão da redação, né? Acho que eu tenho tido muito problema com aluno, tanto na disciplina quanto em orientação, por conta da dificuldade de redação. E a gente precisa produzir, o formato que o departamento tem, nesse momento, é uma dissertação. A gente tem que fazer uma dissertação aí com X número de páginas, que não tem um número determinado, mas espera-se um trabalho organizado, com uma certa extensão. E para isso, a melhor coisa é a leitura, sabe? Eu acho que está faltando leitura. Isso passa, inclusive, pela questão aí do tema que eu acabei de falar, né? Que o Levi falou, do desenvolvimento do problema. Acho que leitura é fundamental no ambiente acadêmico, né? E a gente está perdendo isso. Então, deixa essa puxada de orelha aí, que eu acho que a gente está precisando ler mais. Obrigada, professor Pedro, professor Carlos. Mais alguma consideração? Breves palavras finais também, professora. Agradecer Sim. a todos, né, aos professores também, e aos alunos que estão aqui presentes, e dizer uma coisa que é bem interessante. Tem o tema, tem o interesse do orientador, né?
E tem também uma reflexão que o aluno tem que fazer, que ele não vai agarrar aquele tema e se livrar dele em um mês. No mínimo, um ano ele vai ficar navegando com aquilo ali, vai enfronhar num objetivo dentro daquele tema, numa problematização. Então, no mínimo, ele tem que gostar do que ele está escolhendo. Então, quando você escolher um tema, procure ter gosto, o desejo, pelo menos, que mantenha você atento àquilo pelo período das duas disciplinas, porque isso pode ser um suplício para algumas pessoas. Escolher um tema aleatoriamente e passar amarrado, né, junto com aquilo, e aquilo vai depois para a biblioteca digital de monografias e fazer uma coisa que a pessoa não tenha prazer. Então, é importante que vocês tenham prazer no tema que vocês estão escolhendo, né? E aquilo vai virar um produto de vocês na graduação, vai ficar publicado na Biblioteca Digital de Monografia da UNB, e vocês vão poder eventualmente ser lembrados a respeito daquele trabalho que fizeram numa tentativa de candidatura até num nível de pós-graduação. Então, quando pensarem num tema para escolher, pensem em algo que dê prazer a vocês também, porque vocês vão passar um bom tempo vinculado a esse assunto. É isso. Obrigado. Obrigada, professor Posso só Carlos. complementar o que o professor Carlos falou? Eu acho que é fundamental Claro, você ter prazer e pensar também o seguinte: o trabalho de conclusão de curso provavelmente vai ser a sua principal produção da vida e pode te abrir portas no mercado de trabalho, inclusive. Então, é importante que você tenha prazer e que você faça bem feito, né? isso. Obrigada, professor. Vocês responderam a questão do Davi, que ele estava ali colocando no chat. Ele, caso o orientador não tenha interesse na área, mas ele tenha, queira fazer aquele tema, é melhor ele ir jogar para outro semestre e procurar um professor que queira? Com certeza, com certeza. Se você realmente está totalmente apaixonado pelo tema, arranja um professor que compartilhe pelo menos do interesse, porque fazer um professor que não compartilha ou não está pesquisando na área, não vai ser uma coisa boa, né? Porque a gente escolhe, a gente tem escolhas na vida. Aí o professor não sabe, o professor a gente não sabe tudo. Aí vai colocar você, você vai pedir para um professor te orientar numa área que ele não está pesquisando, há muito tempo não mexe, não tem interesse, não vai dar certo, de jeito nenhum. Bom, professores, o professor Carlos já quase que se despediu, vamos nos despedir dos alunos então, já são 18h29. Eu começo por aqui, agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos professores, e todas as questões que foram colocadas aqui são só orientações, se atenham muito aos regulamentos e conversem com seus orientadores. É isso, obrigada. Próximo. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa sorte a todos. Tchau. Saúde. Até Boa noite, mais. obrigada, professores. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Fiquem com Deus. Aulinha daqui a pouco. Isso. Ok. Que bom, Irene. Bom te ver por aqui. Bem, Amandinha. Vamos lá, terminando então, gente. Parando a gravação e fechando a reunião.